A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título Os Três Grandes Milagres. Atos capítulo 9, versículo 40 ao 42, nos fala a palavra do Senhor. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Meus amados irmãos, nesta palavra, queremos falar de três cidades. Lida, que era a cidade de Enéas, Jope, que era a cidade de Tabita, e Cesareia, cidade de Cornélio. Nas três cidades o Senhor operou um milagre. Enéas foi curado, Tabita ressuscitou, Cornélio foi salvo. Glória a Deus. Três grandes milagres. Primeiro milagre foi de Lida. Lida, meus irmãos, era uma cidade pequena no caminho de Jerusalém e era a cidade natal de Enéas. A Bíblia diz que Pedro visitou várias cidades e foi a Lida, chegou até Lida. Quando Pedro viu um paralítico chamado Enéas, Pedro falou: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Glória a Deus. Então Enéas se levantou, tomou a sua cama e se foi, ficou completamente curado. Com certeza em Lida haviam vários enfermos, porém Deus usou a Pedro primeiro para Enéas. Os moradores dali viram aquele milagre e, ao ver o milagre, aquele povo se converteram. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo milagre foi em Jope, cidade de Jope. A cidade de Jope, meus irmãos, era perto de Lida e era uma cidade portuária na beira do mar Mediterrâneo. Hoje Jope é conhecida como Jafa. Já estive nessa cidade, viu? Deus me deu a graça, a bênção, a honra de estar nessa cidade. E Jafa significa bela, realmente é uma bela cidade. Os discípulos que moravam ali, sabendo do milagre que Enéas recebeu, mandaram chamar a Pedro e lhe apresentaram Tabita, que estava morta. O versículo 40 diz que Pedro ajoelhou-se, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Glória a Deus. Era o segundo milagre, né? Segundo grande milagre deste texto, né? Terceiro, o milagre de Cesareia. O último milagre desta palavra foi o que aconteceu com Cornélio, que era um centurião romano. Entretanto, era um homem piedoso e vivia orando e jejuando com toda a sua casa. O versículo 3 diz que Cornélio teve uma visão de um anjo que lhe falou e lhe mandou que enviasse homens a Jope chamar Pedro. Interessante, né? Mesmo Cornélio sendo um centurião, ele obedeceu àquela visão, aquele anjo que lhe falou: Bendito seja o nome do Senhor. Devemos aprender a obedecer, viu, irmãos? Então Pedro começou a falar e neste momento desceu o Espírito Santo sobre os que estavam na casa e todos foram revestidos do poder de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que coisa linda. Cornélio mandou buscar Pedro, não é? Mandou chamar, né? E ele estava ali naquela cidade, né? Cidade de Lida, e eles trouxeram Pedro até a cidade de Cornélio, né? Pois bem, e quando chegou ali, ele ouviu a palavra.
toda a sua casa ouviram a palavra. E desceu o Espírito Santo e revestiu a todos os que estavam ali reunidos. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero concluir dizendo que podemos dizer que o que se cumpriu em Mateus 4:16, na vida dos habitantes de Lida, Jope e Cesareia, né? Nós podemos falar, né, que se cumpriu. O povo, né, é o assunto do versículo que fala: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, meus irmãos, aonde Jesus passou, fazia milagres. Aonde Pedro passou, fazia milagres. Aonde Paulo passou, fazia milagres. Aonde os discípulos passaram, faziam milagres. A igreja era edificada de uma maneira maravilhosa. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus Bom Jesus, em Fortaleza.